na medida em que a humanidade começou a evoluir, o tanto de suas habilidades inerentes que possuía começou a declinar. Pode soar como uma contradição, mas na verdade, é exatamente o que aconteceu. A humanidade passou a ser, como uma espécie, perfeita, programada para atingir grandes alturas por suas próprias habilidades, e escalar mais para cima de suas origens muito humildes, com todos vocês prontos para se tornarem os seres brilhantes, que tanto ansiavam ser. Mas, infelizmente, uma intervenção aconteceu, onde outros interesses foram injetados em sua própria corrente sanguínea, e onde o seu futuro foi readaptado de uma forma a se tornar adequado para aqueles que vieram na procura de uma maneira de servir a seus próprios interesses. E o resto é história, como se costuma dizer, exceto pelo fato de que, mesmo que esses intrusos tentassem o máximo, não conseguiriam erradicar o centro brilhante de seu ser, não importando a que truques recorressem. E assim, o que foi suprimido em nome da extorsão e flagrante manipulação foi mais uma vez posto em liberdade e liberado por gente como vocês, seres maravilhosos, capazes de sair dessa lamaçal, de medo que tantos de seus irmãos e irmãs estiveram submetidos vida após vida. Não se engane, também teve vidas em que andou, no fundo do Vale das Sombras, como o resto da humanidade, embora, mesmo assim, existisse algo dentro de si, que o mantivesse avançando e mantendo este vislumbre de esperança viva dentro de si. E assim, retornou várias vezes, esperando pacientemente o momento certo para essa pequena faísca explodir em chamas completa. E agora, finalmente, chegou a hora que até mesmo antes de nascerem desta vez, sabiam sem qualquer sombra de dúvida que, desta vez, chegaria o momento de se levantarem e dizer não. Nunca mais serei afastado do meu verdadeiro eu. Agora, serei elevado e ativo, liberto das algemas para novamente aprender a voar. Assim foi feito, e aqui, já brilhando, estão em suas vestes resplandecentes de luz, muito embora ainda tenham mais a oferecer a este mundo, e toda a criação, e isso, é o que está se tornando evidente para todos. Agora, os depósitos ocultos, os profundos veios cintilantes de luz dourada que carregou em cada viagem única, nesta terra, finalmente começarão a ser expostos como o tesouro que realmente são, e onde a sua vontade de explorar este recurso escondido terá enormes consequências, espalhando-se até mesmo além de seus ambientes conhecidos. Porque está tocando num repositório que voltará a ajudar a semear em tudo e todos que tocar, e assim, o que estará fazendo é desencadear uma verdadeira festa de fertilidade, em que os esporos lançados começarão a se espalharem para germinarem, assim que caírem numa superfície adequada. Mesmo que ache que esse seu mundo tenha sido transformado numa terra árida da desilusão, má gestão e destruição, só podemos dizer, pense de novo, este é ainda, um mundo muito vibrante. Como já dissemos várias vezes, a superfície, que se conectar, através de suas capacidades humanas irá parecer ser menos fértil de muitas formas. Mas isso é apenas um daqueles casos em que o que vê, não é o que terá. Conseguiu enterrar-se nesta camada sufocante de velharias que solidificou, num aprisionamento enérgico, enviando raízes profundas, profundamente nos campos férteis que abundam, sob esta membrana ultrafina, sem luz, que ainda cobre grande parte da superfície deste planeta. Mas, se pensar nisso como números, pense num percentual infinitamente pequeno, e depois corte pela metade. Isso constituirá a pequena parte da energia contaminada contida no vasto conjunto de vibrações que realmente tem à sua disposição. Já conseguiram sacudir essa camada de poeira que os fizeram se sentir perto da asfixia, e assim também como seu planeta e, juntos, os dois irão garantir que o resto desta velha e obsoleta cobertura comece a se desintegrar de uma vez por todas. Tudo está expandindo num ritmo rápido e, como já anteriormente mencionado, a sua esfera de influência está avançando muito e suas esferas individuais estão interligadas de uma forma que tem assegurado o estabelecimento de corredores iluminados por todo o planeta. Assim, mesmo que ainda existam algumas partes do seu mundo que sofrem sob a pesada massa de negatividade,
ainda pode viajar por ele e respirar o ar fresco da liberdade. E a razão para isso é simplesmente o fato de que permitiu que essa pequena centelha de luz que tem carregado consigo provar esse primeiro gosto tentador de ar fresco. E assim, na medida em que abriu as portas para a luz, que veio em fluxos dos confins da criação, aquela pequena centelha aproveitou a chance para finalmente se transformar numa fogueira, um fogo que limpa, não só você, mas também o planeta que vive em cima. Não se engane, não terminará com este ritual de purificação, pois ainda existem algumas manchas muito teimosas que precisam ser expostas à luz e ares mais frescos, antes que se irem completamente. Essa tarefa é aquela que será realizada por sua vontade contínua de deixar a luz brilhar sem obstáculos, sem ser filtrada através de seu próprio ser. Não apenas isso, ele também será realizado pelo fato de que o próprio chão que pisa irá acrescentar ainda mais força a esta mistura já altamente eficaz de energia iluminada, junto com seres verdadeiramente iluminados que pisarem neste mesmo solo. Agora são parceiros num esforço que abrange séculos, continentes, as extensões profundas do mar, e o próprio ar que respira. E assim, enquanto conseguiu se reunir, não só com essas extensões internas, mas também com aquelas extensões internas de seu mundo maravilhoso, não terá nenhum problema de promover essa expansão de luz que irá tocar os pés, os corações e as mentes de todos os seres vivos que aqui convivem. As portas que abriu para seus tesouros mais íntimos estão intrinsecamente ligadas às profundezas do ventre da própria Mãe Terra, e juntos irão e cocriar o novo. E, na medida em que avançar nesse caminho glorioso de luz, dará luz a novas ideias, novas soluções e oportunidades onde optar colocar sua atenção. Como tal, literalmente será um propagador da caminhada para a nova vida que já começou a tomar conta de suas praias. Juntos, novamente estão fazendo história acontecer, mas agora está fazendo isso acontecer na forma como foi concebido, através da luz e através do amor, da alegria, e de uma conversa harmônica entre você e o corpo celeste que todos habitamos. E a música que está tocando agora, em uníssono, realmente uma canção de extrema beleza e perfeição que, no entanto, ainda é apenas uma pequena degustação do que ainda está por vir. Porque ainda tem um caminho a percorrer, embora esse caminho pela frente já esteja vibrando ante a expectativa do que irá conferi-lo por meio da criatividade, engenhosidade, compaixão e devoção. Porque já está plantando as sementes de amor com cada passo que dá, e com cada respiração que profundamente aspira em seus pulmões. E na medida em que continuar a andar em frente com confiança, sentirá o apoio incondicional não apenas de cada um de nós, oscilando à sua volta nos reinos invisíveis. Também vai sentir o apoio incessante de sua própria Gaia, a mãe do seu coração e da vida sob seus pés. E através disso, o novo mundo surgirá, para sementes que continuam a generosamente semear, lançando suas raízes, na medida em que encontram solo fértil e uma abundância de nutrição, não importando onde caiam e quanto longe sejam jogadas e espalhadas. Então vá em frente a procriar e adiante a cocriar a terra, o mar e o ar de seus próprios sonhos, sabendo que não importa o quanto elevado esses sonhos sejam, não são demais para se concretizarem. Não precisa sonhar muito grande, nem temer realizar muito pouco, pois essas opções não são mais aplicáveis. Conseguiu definir suas metas, sem limites. Apenas uma mente humana ainda é restrita por limites, e você há muito já se afastou dos limites, em que a mente humana ainda detém tantos presos. Basta continuar a permitir que o fluxo leve onde quer que seja ele quer que vá, sabendo que onde quer que esteja, é o lugar que seu coração sonhou, por eras. Mais uma vez, desejamos boa viagem em sua jornada, agradecendo em nome toda a criação por ser quem é, e por fazer o que faz. Está dando exemplo e fazendo isso com uma confiança que poderosamente alegra nossos corações. Não são mais aquelas criaturas tímidas e desprovidas de autoconfiança. Agora encontraram os seus núcleos internos e descobriram que não estão desprovidos de nada e, por isso, não podemos agradecer o suficiente. São os que fizeram isso acontecer através da coragem na redescoberta de tudo isso que surgiu. Agora, continuarão a surpreender e encantar não só a nós,
mas principalmente a si mesmos. Sempre soubemos exatamente das proezas seriam capazes. Não precisavam provar isso para nós, embora tivessem necessidade de se impressionarem um pouco, antes de realmente começarem a tornar esta verdade naquilo que realmente é. Todavia, agora que finalmente estão começando a se lembrar da sua própria grandeza, não existe realmente nada que os impeçam. Então continuem se mantendo, lembrando-se da grandeza de suas realizações. Agora, são os verdadeiros criadores de suas próprias vidas, e isso é um feito que ninguém pode tirar de vocês. Ninguém mais poderá impedi-los de alcançarem suas novas e almejadas perspectivas de vida. Queridos, o futuro é de vocês, pois são os que já o tornaram concretizado através da criação de seus sonhos, por dar vida a ele, todos os dias, toda hora, e segundo, que andar por estas paragens.